Louvado seja Deus! Na parte de segunda-feira, a aliança e o sacrifício. Nós lemos na primeira carta de Pedro, abra sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 18 e 19. Aqui nós lemos: sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você e eu fomos comprados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando Pedro falou sobre a morte expiatória de Cristo na cruz, a ideia de um resgate ou do preço a que ele se referiu nos faz lembrar da antiga prática em que um escravo era libertado da escravidão após o pagamento de um determinado valor pelo senhor que o estava comprando. Em contraste, queridos, Cristo nos resgatou da escravidão do pecado e de seu resultado final, que é a morte eterna, mas ele o fez por meio do seu precioso sangue, da sua morte substitutiva e voluntária no Calvário. Esse é o fundamento de todas as alianças. Sem a morte de Cristo, a aliança se tornaria nula e sem efeito, porque Deus não poderia ter cumprido com justiça sua parte do acordo, que é o dom da vida eterna, concedido a todo aquele que crê em Jesus Cristo. O seu papel, a nossa função é crer em Jesus Cristo. Mesmo que não entendamos o mistério da piedade, mesmo que não entendamos este mistério do amor de Deus por nós, temos que crer, porque aquele que crê, tudo é possível. Convido você para que leia comigo agora Romanos capítulo 6 e o verso 23. Romanos capítulo 6 e o verso 23. Aqui diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. São dois destinos. O salário do pecado não é a vida eterna em sofrimento. O salário do pecado é a morte. Morte é o oposto de vida. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Os salvos pelo sangue de Jesus viverão eternamente em delícias no paraíso, na nova terra, no novo céu. Os ímpios que rejeitaram a Jesus Cristo não viverão em tormentos eternos, mas eles morrerão eternamente, ou seja, não mais ressuscitarão. Extinção total. Deixarão de existir. Não teremos mais lembrança das coisas passadas, eis que tudo se fez novo. Isaías 65, 17, eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas. Queridos, vida eterna para aqueles que abraçam a Jesus como Salvador. Morte eterna para aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo como Salvador. É isso que Paulo está dizendo em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas você não precisa morrer, porque existe uma salvação, que é Jesus Cristo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E o verso 22, agora libertados do pecado. É isso que Jesus faz, ele nos liberta do pecado. O cristão não deve viver escravo do pecado. Jesus Cristo despedaça o poder de Satanás. Jesus Cristo o liberta de Satanás. Jesus Cristo nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino da luz. Queridos, é real, é verdadeiro, é genuíno o poder de Jesus Cristo para nos libertar do poder de Satanás. Ele não pode escravizar você que clama pelo sangue de Jesus Cristo, libertados do pecado, diz o verso 22. Romanos 6, 22. Libertados do pecado, feitos servos de Deus. Antes, éramos servos de Satanás. Terrível é ter Satanás como Senhor da nossa vida. Mas Jesus Cristo nos liberta desta escravidão a Satanás e nos transporta para o reino de Deus, o reino de Cristo, o reino da luz. E aqui no reino da luz, você e eu somos servos de Deus. Percebam,
servos de Satanás, deixamos de ser pelo sangue de Jesus Cristo. E nos tornamos o quê? Servos de Deus. E o servo do Senhor Jesus Cristo, ele tem prazer em servir a Jesus Cristo. Fomos agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Por que é que aqueles que são transportados para o reino da luz e se tornam servos de Deus, por que que aqui diz que eles agora vão viver a vida de santificação, fruto para a santificação? Porque agora não é uma vida no pecado, é uma vida na obediência a Deus, é uma vida de santidade, é uma vida de entrega, é uma vida de comunhão com Cristo diariamente. Por isso Paulo diz aqui, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, ou seja, por fim a glorificação quando Jesus Cristo voltar. Queridos, lemos também na primeira carta de João, capítulo 5, verso 11. Abra a sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 11. Aqui nós lemos. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em quem? Em seu Filho. É só Jesus que salva. É só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. João 14, verso 6. Queridos, não é Alá que tem a paz, é Jesus Cristo que tem a paz. A minha paz eu vos dou. Você não pode ir ao céu por outro caminho, nem por Maomé, nem por Confúcio, nem por Buda. É só Jesus Cristo que é o caminho para o céu. Por isso aqui eu leio de novo, 1 João capítulo 5, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. O Evangelho do nosso Senhor, declarado aqui na Palavra de Deus, a Santa Bíblia, é muito claro. Jesus realmente morreu na cruz. Não é como o Alcorão diz, que ele não morreu. Pensaram que ele morreu. O Alcorão não está falando a verdade. O que fala a verdade é a Bíblia. Jesus Cristo morreu, de fato, na cruz. E, queridos, a vida eterna está em Jesus. Não há outro nome dado entre os homens. Atos capítulo 4, verso 12, diz, não existe nenhum outro nome que nos salve. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser em Jesus Cristo. Atos 4, 12. Por isso aqui, 1 João capítulo 5, verso 11, está claramente afirmando que Deus deu a vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho. E o verso 12, quem tem o Filho, tem a vida. Se você não tem Jesus, você não tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E o verso 13, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Você tem Jesus? Nós temos Jesus. Então temos o quê? A vida eterna. Queridos, esta é a bendita mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Temos esta promessa de vida eterna, pois só Jesus podia reparar a brecha que nos privou da vida eterna. Por quê? Porque só a justiça e o valor infinito do Criador poderiam cancelar nossa dívida para com a lei transgredida. Essa é a amplitude da ruptura causada pelo pecado. Afinal, o que se poderia dizer sobre a seriedade da eterna lei moral de Deus se uma criatura finita e temporal pudesse pagar a penalidade por sua transgressão? Só alguém igual a Deus. Só existe Jesus igual a Deus, em quem existia vida não emprestada, não derivada e eterna, poderia ter pago o resgate exigido para nos livrar da dívida para com a lei. E Jesus Cristo assumiu a culpa do nosso pecado. Ele é igual a Deus. Ele é Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, verso 58. Quando Jesus Cristo disse ali, antes que Abraão existisse, eu sou, ele se proclamou Deus. Tanto é que os judeus entenderam que Jesus estava se proclamando Deus. Por isso pegaram em pedras para matá-lo, para apedrejá-lo. Queridos, Jesus se proclamou Deus porque ele é Deus. E somente um Deus poderia se tornar homem. E como homem morrer na cruz,
para salvação minha e sua. Todas as promessas da aliança são cumpridas e temos vida eterna, mesmo agora. Assim fomos resgatados do pecado e da morte pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia!